Você tem algum medo para você e para a sua família? Algum medo que aconteça alguma coisa? Acho que tem, né? Tem algum medo que aconteça algo na sua profissão e na sua igreja? Tem medo que aconteça algo com ela? Vamos ver pelo Evangelho que Jesus vai nos dizer que quando a promessa se cumprir, que promessa é essa? Vamos ver também no Evangelho. Você não precisa ter mais medo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dá-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje diz assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse essas coisas para que vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá o dia, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar fazendo um bem a Deus, prestando um culto a Deus. Agirão assim porque não conhecem o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu disse quando chegar a hora. Quando chegar a hora você vai lembrar. Aqui está Jesus falando de uma promessa. Para os discípulos, aqui era uma promessa até o dia de Pentecostes. Em Pentecostes, que está chegando o dia que nós vamos celebrar e comemorar esse dia. Em Pentecostes se cumpriu a promessa. A partir dali, o medo dos apóstolos deu lugar à coragem. O medo foi substituído pela coragem. Portanto, o Espírito Santo já foi derramado e é uma promessa, e ele é para você. Para que todos os seus medos, todos os meus medos, todos os nossos medos se dissipem no ar. Porque o Espírito de Deus está em nós, está em mim, e ele procede do Pai. E nos levará a cumprir e a realizar grandes coisas. A nossa fé não pode ser abalada por nenhuma perseguição. Aí eu percebo que às vezes nós temos medo de ser perseguido e temos medo da igreja ser perseguida, né? A gente sofre e acha, por exemplo, que a igreja, nos lugares onde a igreja está sendo perseguida no mundo, estão acabando com os cristãos. Está nada. Pelo contrário, está fortalecendo ainda mais. Quanto mais se persegue a igreja de Cristo, mais ela se fortalece. Não tenha medo disso acontecer. Deus não está morto. O Espírito não está morto, está vivo. Eu acho assim que seria até bom, porque ali nós iríamos testar a nossa própria fé. Iríamos verificar a nossa própria santidade. Iríamos ver que a graça de Deus habita em nós. Que a graça de Deus habita naqueles que se abrem à graça de Deus e se abrem ao Espírito do Senhor. E ele vai dizer assim: o Espírito dará para vocês testemunho de mim. E é o Espírito Santo que nos dá certeza, que dá certeza que você deve seguir Jesus, que Ele é o Messias, que Ele é o seu Salvador, que Ele morreu na cruz por você, que Ele morreu na cruz por mim. É o Espírito Santo que age em nós. É o Espírito Santo que age no meu intelecto, no meu coração, para que eu aceite e procure viver seguindo os passos de Jesus. Seguindo os passos de quem segue Jesus, seguindo os passos de Jesus. Portanto, hoje, no seu dia a dia, vamos viver como testemunhas de Jesus. E não deixe que a sua fé seja abalada. Clame pelo Espírito Santo, para que Ele fortaleça a sua fé. Ele disse isso, Ele disse que ia acontecer, Ele disse que a igreja ia ser perseguida. A igreja somos nós, a igreja são as pessoas.
Não é que ele não está dizendo que vão derrubar as paredes da igreja. Não, vão derrubar a igreja. Vão tentar derrubar a igreja. Mas a fé de vocês não vai ser abalada. A perseguição que os cristãos sofreram no início da igreja primitiva foi algo que seria para ser, se fosse humano, era para ser exterminado. Ninguém jamais iria seguir. Mas quanto mais se derramava o sangue dos cristãos, mais brotava a santidade e mais a igreja crescia. E é assim até o fim dos tempos. Não duvide, acredite, não deixe a sua fé ser abalada. Não deixe a sua fé ser abalada pela perseguição que você pode sofrer. E não deixe a sua fé ser abalada pela perseguição que a igreja pode sofrer. Se você vê a igreja sofrendo, pode louvar a Deus, porque ali a têmpera dos mártires está sendo reavivada, revigorada. Pode louvar a Deus, porque Deus ama seu povo de verdade e não o abandona. Senhor, nós queremos te pedir, envia teu Espírito Santo mais uma vez, todas as vezes, todos os dias, todos os momentos, para nos confirmar isso. Muito obrigado porque o Senhor, aquela promessa que o Espírito viria sobre toda a igreja, sobre todos nós, já foi cumprida no Pentecostes. Dá-nos a graça de cada ano renovar isso, para que a nossa fé continue firme e não seja abalada. Que possamos ser testemunhas vivas, cheias de alegria, nos nossos tempos, até o dia que o Senhor voltar. Ó Espírito Santo, inflama em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Se você não é inscrito, se inscreva aí. Se já é inscrito, dá o like e acione o sininho aí, por favor. Compartilhe o vídeo, enfim. Deus abençoe. Tchau.